Roberto Carlos foi um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol. Dono de uma velocidade impressionante, força física incomparável e um chute que parecia um canhão. Ele marcou época tanto na seleção brasileira quanto nos clubes por onde passou. Com a camisa do Brasil, disputou 3 Copas do Mundo e foi peça fundamental na conquista do pentacampeonato em 2002. Ao longo da carreira, realizou mais de 120 partidas pela seleção e conquistou diversos títulos importantes. Seu gol de falta contra a França, em 1997, até hoje é lembrado como um dos mais incríveis da história do futebol. Para muitos torcedores e especialistas, Roberto Carlos é simplesmente o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Antes de Rooney e Harry Kane, a Inglaterra tinha um goleador que aterrorizava as defesas, Gary Lineker. Conhecido pelo posicionamento perfeito e faro de gol impressionante, Lineker marcou época nos anos 80 e se tornou um dos maiores artilheiros da história da seleção inglesa. Na Copa do Mundo de 1986, foi o artilheiro do torneio com 6 gols, conquistando a chuteira de ouro. Com gols, regularidade e muita classe dentro da área, Gary Lineker se tornou uma das maiores lendas do futebol inglês. Se gostou desse conteúdo, curta e siga para mais histórias e curiosidades do esporte. Quando falam do Santos histórico, muita gente lembra do Pelé, mas existe um nome que foi fundamental naquela geração: Pepe. Conhecido como o Canhão da Vila, Pepe tinha um dos chutes mais fortes da história do futebol. Ele marcou mais de 400 gols pelo Santos FC e formou, ao lado de Pelé e Coutinho, um dos ataques mais lendários de todos os tempos. Pepe conquistou Libertadores, Mundiais e ajudou a transformar o Santos em um clube conhecido no mundo inteiro. Mesmo jogando ao lado do Rei Pelé, ele construiu sua própria história e virou um dos maiores ídolos da Vila Belmiro, uma verdadeira lenda do futebol brasileiro. Se gostou, curta e siga para mais conteúdos assim. Poucos jogadores fizeram o futebol parecer tão simples quanto Riquelme. Sem correr demais, sem precisar de velocidade absurda, ele dominava o jogo apenas com inteligência, visão e classe. Ídolo eterno do Boca Juniors, Riquelme virou símbolo da camisa 10 raiz. Era aquele jogador que parava o tempo, levantava a cabeça e enxergava passes que ninguém via. Muitos criticavam seu estilo lento, mas enquanto criticavam, ele decidia partidas gigantes e comandava o meio-campo como um maestro. Com dribles curtos, técnica refinada e personalidade forte, Riquelme marcou uma geração e virou um dos maiores jogadores argentinos da história. Porque alguns jogadores correm o jogo, Riquelme fazia o jogo correr no ritmo dele. Ronaldinho Gaúcho foi um dos jogadores mais talentosos que já vestiram a camisa da seleção brasileira. Dono de dribles mágicos, passes geniais e um sorriso que encantava o mundo, transformava qualquer partida em espetáculo. Seu maior momento pela seleção aconteceu na Copa do Mundo de 2002. Ao lado de Ronaldo e Rivaldo, formou o lendário Trio R e foi peça fundamental na conquista do pentacampeonato. Nas quartas de final, marcou um golaço de falta contra a Inglaterra, um dos gols mais inesquecíveis da história das Copas. Com talento, criatividade e alegria, Ronaldinho eternizou seu nome como um dos maiores camisas 10 da história do Brasil. Quando se fala em lendas do futebol inglês, um nome é obrigatório: Bobby Moore. Considerado um dos maiores zagueiros da história, Moore era conhecido pela elegância, inteligência e liderança dentro de campo. Em 1966, ele foi o capitão da seleção inglesa que conquistou a única Copa do Mundo da história da Inglaterra, entrando para sempre na história do esporte. Com classe, segurança e uma leitura de jogo impressionante, Bobby Moore se tornou um símbolo do futebol inglês e uma das maiores lendas de todos os tempos. Se gostou desse conteúdo, curta e siga para mais histórias e curiosidades do esporte. Poucos jogadores ingleses tiveram uma carreira tão marcante quanto Wayne Rooney. Ainda adolescente, Rooney chamou a atenção do mundo ao marcar um golaço pelo Everton e mostrar
que estava destinado ao estrelato. Pouco tempo depois, chegou ao Manchester United e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Com sua raça, versatilidade e impressionante capacidade de marcar gols, conquistou títulos, quebrou recordes e foi peça fundamental em uma das eras mais vitoriosas dos Red Devils. Pela seleção inglesa, também deixou sua marca, tornando-se por muitos anos o maior artilheiro da história da Inglaterra. Wayne Rooney não foi apenas um grande jogador, foi um símbolo de dedicação, talento e paixão pelo futebol. Se gostou desse conteúdo, curta e siga para mais histórias e curiosidades do esporte. Ele não foi só o melhor da natação, foi o maior medalhista da história. Esse é Michael Phelps, uma lenda olímpica. No total, foram 23 medalhas de ouro olímpicas, um recorde que parece impossível de alcançar. Ele não competia só para ganhar, competia para fazer história. E conseguiu. Michael Phelps não foi só um atleta, foi o maior de todos os tempos nas Olimpíadas. Agora me diz, alguém vai bater esse recorde? Poucos fizeram história dentro de quadra e depois dominaram fora dela. Esse é Steve Kerr, um dos maiores vencedores da história da NBA. Como jogador, não era a estrela, mas era decisivo. Especialista em arremessos de 3 pontos, foi campeão da NBA 5 vezes, com times lendários como Chicago Bulls e San Antonio Spurs. Depois de se aposentar, muita gente achava que ele sumiria, mas foi aí que tudo mudou. Como técnico do Golden State Warriors, ele revolucionou o basquete moderno e conquistou 4 títulos da NBA como treinador. No total, mais de 9 títulos na NBA entre jogador e técnico. Steve Kerr não foi só vencedor, foi dominante em 2 gerações. Agora me diz, ele é um dos maiores da história da NBA. Zidane não jogava futebol, ele fazia arte em campo. Dono de uma elegância absurda, controle de bola surreal e gols históricos, o francês marcou uma geração inteira e virou lenda do esporte. Na Copa de 1998, ele comandou a França rumo ao primeiro título mundial da história do país. Mesmo já perto da aposentadoria, e em 2006, entregou uma das maiores atuações que uma Copa do Mundo já viu. Zidane era diferente. Cada toque na bola parecia simples, até você perceber que ninguém conseguia fazer igual. Para muitos, um dos meio-campistas mais geniais da história do futebol. Você consegue imaginar um jogador de futebol virando presidente de um país inteiro? Parece impossível, mas isso realmente aconteceu. Antes da política, George Weah foi um dos grandes atacantes do futebol mundial. Ele nasceu na Libéria, um país da África que enfrentava muitos problemas sociais e econômicos. Mesmo vindo de uma origem humilde, Weah conseguiu chegar ao futebol europeu. Ele brilhou em grandes clubes como o AC Milan e o Paris Saint-Germain FC. Em 1995, ele fez história ao ganhar a Bola de Ouro, se tornando o primeiro africano a conquistar esse prêmio. Depois de se aposentar do futebol, Weah decidiu fazer algo ainda maior. Ele entrou para a política com o objetivo de ajudar seu país. E em 2017, algo histórico aconteceu. George Weah foi eleito presidente da Libéria. De jogador de futebol a líder de uma nação. A história de George Weah mostra que o esporte pode mudar vidas e até países. Agora me conta, você conhecia essa história? Comenta aqui e segue a página para mais histórias incríveis do esporte. Ele viveu o auge e também um dos momentos mais duros da história. Esse é Waldir Pérez, um goleiro que marcou época no futebol brasileiro. Waldir Pérez ficou conhecido pela segurança no gol e pela calma em momentos decisivos. Era um goleiro técnico, confiável e respeitado. No São Paulo FC, virou ídolo e conquistou títulos importantes, sendo peça fundamental do time. Pela seleção brasileira, viveu um dos momentos mais lembrados, a Copa do Mundo de 1982. Um torneio inesquecível, com um final doloroso. Waldir Pérez não foi só goleiro,
Foi parte de uma geração histórica do futebol. Um torneio inesquecível, com um final doloroso. Curtiu essa história? Deixa o like e segue para mais histórias do esporte. Esse menino era tão pobre que jogava futebol com bola feita de meia e virou o rei do futebol. Antes de se tornar uma lenda, Pelé era apenas um garoto pobre do interior do Brasil. Ele cresceu na cidade de Três Corações e muitas vezes não tinha nem bola para jogar. Então ele improvisava e jogava futebol com meias amarradas ou bolas improvisadas. Mas o talento era absurdo. Com apenas 17 anos, Pelé já era o grande destaque da 1958 FIFA World Cup. Ele marcou gols decisivos e ajudou a Brazil National Football Team a conquistar sua primeira Copa do Mundo. No final da carreira, Pelé conquistou 3 Copas do Mundo e se tornou conhecido no mundo inteiro como o rei do futebol. Agora me diz, Pelé foi o maior jogador da história? Comenta aqui e segue a página para mais histórias incríveis do esporte.